CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos, companheiros aqui presentes. Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando a nossa reunião pública de sábado, às 10 horas. Teremos outra hoje às 17 horas. Hoje nós teremos para o estudo do Livro dos Espíritos a nossa companheira Monique. Durante o passo, a Rosana vai nos falar de Evangelho. Temos nesse horário o trabalho da obra social. Tem um bocado de gente lá atrás recebendo instruções com relação ao Evangelho. Temos os jovens, as crianças que estão nas salas separadas por idade. Nós temos esse trabalho que é muito bonito. Quem precisar, quem gostar, quem quiser participar, é sempre convidado, porque nós precisamos de trabalhadores, tanto para lidar com as crianças, como para lidar com os jovens, com os adultos, sendo que no trabalho de evangelização é preciso que o evangelizador já tenha feito algumas obras de Kardec, não é? Para a gente evangelizar, a gente tem que saber o que a gente vai falar. Então, nós precisamos estudar as obras para a gente poder participar mais dos trabalhos da casa. Necessitamos muito de trabalhadores. Para estudar o Evangelho e as obras de Kardec, nós temos as nossas aulas, nossos cursos. Na semana toda nós temos aqui curso em vários dias, em vários horários. Temos as obras de Kardec, de André Luiz, de Ivone Pereira, Leon Denis. É só a gente escolher o melhor dia, o melhor horário e vamos começar a estudar. É uma grande oportunidade que a doutrina espírita nos dá, é nós estudarmos sobre a nossa vida, sobre nós como corpo e espírito. No momento que nós estamos aqui agora, estamos cuidando do nosso espírito. Antes de vir para cá, cuidamos do corpo, né? Todos nós tomamos o café da manhã. Então, é assim que a gente faz. A gente cuida uma hora do corpo, outra hora do espírito. E a gente sempre dispensa muito mais tempo para cuidar do corpo. Mas o espírito que vivifica, ele precisa de muita atenção, de muito cuidado. E quanto mais nós estudarmos as obras espíritas, mais nós nos preparamos. Então, sábado, nós temos o trabalho da obra social. Às quartas-feiras, temos reunião pública, às 10, às 3 da tarde e às 7 da noite. Quarta-feira, nós temos o trabalho da cura, é o passe de cura. As pessoas que estiverem necessitando de um tratamento, após a reunião pública, permanecem no mesmo lugar, que um médium da casa irá conversar e ver da necessidade do trabalho da cura. Muitas vezes, a gente precisa mesmo de vir mais vezes à casa. Sempre a gente lembra aqui que os espíritos amigos aqui trabalham incessantemente. Aqui dentro do salão é um ambiente muito privilegiado, podemos dizer assim, porque temos a presença desses espíritos amigos aqui, passando a mão sobre a nossa cabeça, nos acalmando, nos intuindo, nos alertando com relação às nossas atitudes, às nossas palavras, às nossas ações. E esse trabalho dos espíritos para nós é imprescindível e nos faz um bem enorme. Quantas vezes a gente vem para aqui chateado, aborrecido, ou com uma dorzinha do pescoço, uma dorzinha de cabeça, e a gente sai daqui mais equilibrado, mais aliviado. Então, é muito importante que a gente venha muitas vezes à casa espírita, não basta uma vez por semana. Vamos participar dos estudos da casa, dos trabalhos da casa, das necessidades da casa. Como nós falamos, a obra social, nós temos centenas de famílias, estamos sempre pedindo ajuda de todos, tanto com relação à alimentação, porque nós também damos a cesta básica, como com relação a material de limpeza. Precisamos muito de material de limpeza. Como também, quem não puder participar de uma maneira ou de outra, mas nós pagamos a conta da luz, a nossa conta não é barata, nós temos aqui o ar-condicionado. Hoje não está tão calor, mas naqueles dias de muito calor, a gente tem que ligar os 3 ares.
tem que ter ar-condicionado na sala onde estão os bebês, onde estão as crianças, onde estão os jovens, para poder eles conversarem com os evangelizadores num conforto maior. E nós precisamos disso, né? Então, a conta da luz vai alta. Então, nós temos a conta da luz, a conta da água, a conta do telefone. Então, o que a gente não puder participar, trazendo alguma coisa, algum alimento para casa, a gente pode participar com dinheiro também, a gente aceita. É só entrar em contato com o nosso presidente Newton e ele, então, incorpora no trabalho da tesouraria que nós precisamos. Nós vamos hoje estudar o Livro dos Espíritos, mas de abertura nós vamos ler o Evangelho, a página de hoje, que está no capítulo 18. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. O item 1 é a parábola do banquete de núpcias, que na hora do passe a nossa companheira Rosana vai nos explicar. Eu vou ler um pedacinho da parábola, porque ela é um pouquinho grande. Diz assim a parábola: Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, desprezaram o convite e se foram, um à casa de campo, o outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram dos seus servidores e o mataram, após lhes terem feito muitos ultrajes. Como sempre, as parábolas têm que ser analisadas, porque à primeira vista elas parecem difíceis, mas todas elas têm um teor moral que era o objetivo do Cristo. Então vamos fazer a nossa prece para nós começarmos o estudo de hoje. Querido Mestre Jesus, espíritos amigos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa Casa de Amor, o nosso querido amigo Altivo, o nosso querido Antônio de Aquino, patrono da nossa obra social, e toda essa coluna de espíritos amorosos que aqui estão sempre nos apoiando, nos intuindo, a quem nós ficamos muito gratos por podermos ter chegado aqui hoje e estudar um pouco mais do Evangelho, do Livro dos Espíritos, estudos que nos fazem tanto bem, que nos equilibram, que nos acalmam e que nos alertam com relação às nossas palavras, às nossas atitudes do dia a dia. Então, querido Jesus, agradecidos por estarmos aqui, em Teu nome, Senhor, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo é do Livro dos Espíritos. Nós estamos nas últimas perguntas. O capítulo é sobre penas e gozos futuros. As perguntas 1018 e 1019, eu vou ler a 1018. Kardec perguntou assim: em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E os espíritos responderam. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que reina apenas sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em qualquer parte de onde domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, não estão com ele. Então, que Jesus abençoe a nossa Monique. Obrigada. Bom dia. Me ouvem bem? Gente, minha voz está um pouco anasalada, peço um pouco de desculpa, mas sabe que essa virada de tempo dá uma... Só um minutinho, gente, que essa cadeira sempre me atrapalha. Peraí. Vamos lá. Eu sempre gosto de agradecer o convite, porque é realmente com muita alegria que eu faço esse trabalho. Porque, antes de tudo, além do aprendizado que a gente sempre ganha,
É muito bom estar dentro dessa ambiência, sabe? A gente percebe como a gente sai de casa espirrando, tossindo, pensando no tempo. Chegar, gente, que eu moro pertinho, eu moro em Campo Grande, daqui do lado, né? Então, pensando no tempo para chegar até aqui, de repente a cabeça mil, aí você já vem no caminho, você fala assim, não, peraí que eu preciso me ambientar, né? Preciso me preparar. Aí você já começa a fazer uma prece e tal, e quando você entra aqui, você fala assim, aqui você recebe um verdadeiro abraço. Não sei se vocês sentem isso. Mas se ainda não pararam para perceber, porque a gente também tem que se abrir para perceber. Porque, na verdade, é assim que a vida funciona. Nós temos que sempre nos abrir para um conhecimento, para uma percepção. A gente tem que se abrir para esse reino do Cristo que não é deste mundo. Então, se a gente continuar muito materializado, a gente vai entrar por essa porta e vai sair 500 vezes sem sentir esse abraço. Mas quando você começa a se ambientar, começa a querer buscar, começa a querer entender a sua vida real, que não é desse mundo também, porque você é do mesmo reino do Cristo, você fala assim, eu preciso fazer um movimento diferente, porque eu preciso chegar diferente na casa de meu pai, retornar para casa um pouco melhor do que vim, porque viemos em aprendizado. Isso aqui, gente, é escola. A terra é escola terrena. Uma escolinha um pouco difícil, certas horas, né? Mas também cheia de alegria, cheia de distrações, inclusive, né? A gente vem toda uma programação bonitinha, a gente chega aqui, a gente se distrai, passa a borboleta, a gente está olhando, esquece a matéria. É por isso que nós estamos aqui dentro, não é isso? Para relembrar quem somos. Ir atrás desse conhecimento maior. Ir atrás de quem verdadeiramente somos. E olha só. Kardec, muito perspicaz, como sempre. Nas duas últimas questões, ele não podia fazer diferente, né? Ele tinha que trazer, olha só, 1018. Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Dá para se entender que realmente isso aqui sempre foi muito argumentado, né? Até então, até vir essa resposta, imagina quantas e quantas perguntas e quantas respostas, imaginações, né, foram feitas em cima dessa fala do Cristo. Os Espíritos respondem assim para a gente, ó. Respondendo assim, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que reina apenas sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em qualquer parte onde domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra não estão com ele. Vamos puxando a orelha aqui, né? O reino do Cristo não é deste mundo. Bem, nós estudamos nesse livro aqui, mas é mais lá no início, tá, gente? Sobre a escala dos espíritos, né? Uma escala. Nós já vimos aqui nesse livro sobre os planos dos mundos. Nós já vimos das escalas evolutivas. E agora vem essa informação, que o reino do Cristo não é deste mundo, e Kardec, em cima dessa pergunta, que já foi tão... que se a gente for olhar nas religiões diversas, a gente vai ver várias teorias sobre o reino de Cristo que não é deste mundo. Inclusive, alguns lugares até comercializam isso. Mas olha só, o reino de Deus, né, de Cristo, não é deste mundo. Vamos lá, nós somos o quê? Matéria? Ou somos espíritos imortais? Nós somos espíritos imortais. Tanto que quando a gente fala de espírito, ai, Deus me livre, aparecer um espírito aqui. Bem, eu estou vendo um monte, só que encarnado, dentro da carne. Porque somos espíritos. Isso aqui, gente, olha só. Sábado passado, eu me despedi temporariamente de uma prima muito querida. E eu lembro que no domingo, durante o velório, eu peguei a minha irmã de 16 anos, que ainda era a primeira vez que ela ia num velório, então ela estava bem assustada de alguém tão querido. E eu estava assim falando para ela, Maitê, olha para cá. E ela assustada, tadinha. Eu falei, olha para cá, isso aqui, tá vendo? Não é a Cris. Isso aqui é o corpo físico que ela teve durante essa existência. Você tem que ter consciência que a Cris continua vivendo. Só que ela voltou. Ela retornou à pátria espiritual. Ela voltou para a verdadeira vida. Isso aqui é passageiro. Aí eu aproveitando, né? Aí ela assim,
Mas ela está onde? Eu falei, Maite, só foca nisso aqui agora, nesse momento, entendeu? Que o que é importante aqui nesse momento é isso aqui. Que adolescente é ótimo. Por isso que a nossa irmã, quando falou que tem que ter um preparo para lidar com essas crianças adolescentes, tem que ter um estudo prévio. Gente, porque eles têm umas perguntas, certas horas, que você fala assim, meu Deus do céu, socorro, peraí que eu vou ali perguntar aos universitários e volto. E eu estava conversando com ela, e a minha prima era de outra religião, né? Nossos irmãos evangélicos. Então, eles têm uma visão um pouquinho diferenciada da nossa, mas por eles também acreditam em Cristo, são cristãos também. E aí, olha que interessante, no meio disso, uma dessas irmãs de outra religião virou para mim e falou assim, posso falar com você? Eu falei, claro. Ela, eu tenho a mesma visão que você. Realmente, ela voltou para casa, ela não está aqui. Está vendo? Somos todos cristãos. Então, a gente precisa começar a quebrar também essas barreiras do preconceito, né? Que a gente fica tudo assim, cheio de dedos para lidar com as pessoas. Mas, gente, nós somos tudo igual. Todos iguais, todos cristãos. Temos visões um pouquinho diferentes. Tá, a gente enxerga um pouco além do muro certas horas. Mas também são, e tem muito conhecimento também. Tudo no seu tempo, tudo dentro da sua programação, tudo dentro do seu grau evolutivo e da sua missão. Também temos que lembrar disso. Nós temos coisas a fazer aqui embaixo. Então, quando o reino do Cristo não é deste mundo, na verdade, é porque o reino dele... Bem, quem é modelo, exemplo, guia? Jesus. Somos espíritos, Jesus também. Então, você acha mesmo que Jesus vai ficar aqui embaixo preocupado com uma coroa de ouro, que deve pesar, penso eu, imagina, é um aço na cabeça. Você acha mesmo que Cristo vai ficar querendo isso? Não, a visão dele é da vida real. É de algo maior. É do mundo de amor, é do reino de amor. Reino esse de amor, onde a gente é convidado a quebrar esses preconceitos de intolerância religiosa, de credo, de cor, de qualquer coisa que seja, pois somos todos iguais, somos todos espíritos. Espíritos em experiências e aprendizados e provas diferentes. Graus evolutivos diferentes, mas todos espíritos, todos vamos para o mesmo caminho, todos criados simples e ignorantes, com destino à perfeição, e a gente ainda se acha na pretensão de querer fazer diferença, de querer se achar melhor do que o outro. Melhor em quê? Só se for em ganho moral, porque a única hierarquia aqui que tem, o único ganho é o moral. E olha só uma coisa muito interessante, né? Se eu perguntar aqui para vocês, daqui a 5, 10 anos, o que vocês pretendem fazer? Eu acredito, onde vocês pretendem estar? Ninguém vai me responder que pretende estar desencarnado. Se responder, nós vamos conversar aqui também no final, porque a ideia não é essa. Apesar de nós sabermos que vamos retornar para casa. Mas todo mundo tem planos, não é? Uns querem casar, outros querem um emprego diferente, querem uma casa, querem viajar. Coisas grandes, coisas legais, coisas que tragam um retorno. Não é assim que a gente vive aqui na Terra? E se eu perguntar daqui a 10 anos, quais o planejamento de ganhos morais que vocês fizeram? Todo mundo mudou a cara aqui, agora está engraçado. A maioria, assim, uns riram, outros fizeram assim. Porque o planejamento também tem que ser moral. Quando você planejar aquele emprego dos teus sonhos, sabe? Eu quero chegar na presidência. Vamos lá, gente, não é proibido. Desde que isso não faça mal a ninguém. Desde que não é proibido planejar, não é proibido querer ter coisas. Estamos na Terra, não estamos? Temos que usufruir das coisas da Terra. Honestamente, não há problema nenhum. Porém, como eu vou ser quando eu estiver ocupando aquela cadeira? Que tipo de pessoa, que tipo de comportamento, quais são os meus planos? Vamos aqui botar uma coisa que todo mundo já falou, se não falou, já ouviu alguém falar. Eu queria ganhar na Mega Sena. Não é assim que a gente fala? Aí a Mega Sena do final do ano é impossível de jogar. Porque você vai na acumulada, né, nas loterias, todas são filas quilométricas. Eu confesso que eu sou um ser um pouco preguiçoso. Eu olho aquela fila e falo assim, vai ficar para a próxima. E nessa próxima nós vamos indo. Mas aí a gente fala assim, né? Eu queria tanto ganhar na Mega Sena. Aí você fala assim, o que você vai fazer? Ah, eu vou dar uma casa para fulano, eu vou viajar para não sei onde, vou fazer um cruzeiro. E o seu planejamento de ter tudo isso na mão e não se perder? Já se perguntou? De ter todas as facilidades na palma da mão que a matéria pode oferecer e não se perder. Esse planejamento a gente não faz, né?
Não, eu vou lá na casa espírita, eu já tenho uma noção, né? Não vou me perder, não. Tem gente que ainda afirma veementemente que não vai se perder, porque eu, para falar a verdade, eu tenho meus receios, eu tenho minhas dúvidas, como eu me comportaria. Porque imagina todas as facilidades na sua mão, mas é justamente essa preocupação que nós temos que ter, desse reino que não é desse mundo, desse reino que é a nossa verdadeira habitação. Nós queremos voltar bem para casa. Quem que sai de casa? Quem saiu de casa aqui hoje e não pretende chegar em casa bem? Eu, pelo menos, minha avó, quando eu era criança, ela me ensinou, né? Que toda vez que sair de casa, e eu guardo isso até hoje, eu peço para Deus guardar a minha saída e a minha volta. Isso foi doutrinação desde pequenininha. Então, eu sempre peço, né? Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu gostaria muito de chegar bem em casa hoje. Se assim for, guardo o meu caminho, minha volta e tal. Todo mundo quer chegar bem em casa hoje, né? Quer ver sua família, quer cumprir algum roteiro que planejou. Por que a gente não pensa nisso no desencarne? Porque, olha só, para morrer bem, tem que viver bem. Não tem outra fórmula. Porque não há saltos na natureza, inclusive no desencarne, que às vezes ainda nós vemos muitas pessoas ainda com a ilusão de que nós vamos virar seres angelicais quando cruzarmos a porta da vida. Gente, a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, vocês vão encontrar do outro lado. Mesma coisa, mesma Monique. Eu vou carregar, porque essa nossa existência é a melhor existência moral que nós temos. É a melhor. Então não adianta a gente ficar achando, mas do outro lado a gente vai estar numa energia, numa egrégora. Fato. A gente, quando está dentro da casa espírita, vamos lá, gente, vou fazer uma analogia aqui básica para a gente entender. Dentro da casa espírita, você é brigão igual dentro de casa? Implicante, igual no trabalho? Não é. Nós estamos dentro de uma ambiência, ó. Se a gente não se sente legal, a gente ri para as pessoas, a gente cumprimenta. Aí chega ali fora, alguém te dá uma fechada no trânsito, voltou o homem velho. Então, realmente, quando a gente se encarnar, se a gente for socorrido, tiver numa colônia, é óbvio que a gente vai estar dentro de uma ambiência que vai tirar o melhor de nós. Até mesmo porque está programando a gente para voltar, né? Está preparando a gente para uma nova. Gente, desencarnou, começa uma nova programação, se você parar para ver. Né? Porque a gente começa, vai lá, se recupera, resgate, vai estudar, vai planejar, ver onde errou, ver onde acertou. E já está lá vendo, olha, quando é que a gente pode voltar? Porque a gente quer crescer nesse reino que não é deste mundo. Mas a gente tem que vir para a prova. Que é essa casa aqui que nós estamos habitando aqui na Terra agora. Esse corpinho de carne. Esse corpinho que não volita. Esse corpinho que não enxerga. Esse corpinho limitado. Mas valiosíssimo para que a gente chegue à nossa jornada. Para que a gente dê prosseguimento. Que possamos voltar melhores para casa. E aí, ó, na 1019, gente, eu tenho que estar de olho no relógio aqui, não tem tempo. Na 1019, Kardec fala assim, ó, algum dia, olha só essa pergunta, o reino do bem poderá ter lugar na Terra? Gente, se a gente for ligar o jornal aqui agora e fizer essa pergunta, não aconselho. Não aconselho, porque a gente vai ver cada notícia. Mas olha só, a resposta dos espíritos. O bem reinará na terra quando... Olha, esse quando é ótimo. Quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons superarem os maus. Então, eles aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É através do progresso moral que nós estamos conversando aqui, ó, o ganho moral e da prática das leis de Deus, que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Os maus, porém, não a deixarão enquanto dela não estiverem banidos o orgulho e o egoísmo. Aí a gente fica paralisado assim mesmo, né? Opa, cabe a nós.
Não é responsabilidade de Cristo mudar isso aqui, não. Ele é exemplo, modelo e guia. Ele é mestre. Ele dá todo o amparo possível, inimaginável, para que possamos fazer essa mudança. Mas essa mudança é nossa. É trabalho nosso. A lei é de trabalho, lembra? Cada um de nós. A transformação da humanidade foi predita e a transformação da humanidade foi predita, e vos aproximais desse momento. Ela, que se apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão uma nova geração na Terra. Então, os espíritos dos maus que a morte ceifa todos os dias, e todos aqueles que tentam deter a marcha dos acontecimentos, daí serão excluídos. Pois estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Eles irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, através das quais poderão trabalhar para o próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o progresso de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? Lembra da história do paraíso perdido? E da vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva. Figura não menos sublime do que o pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem que é, assim, responsável apenas por si mesmo e pelas próprias faltas, e não pelas de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na obra da regeneração, pois recolhereis pelo cêntuplo o grão que tivermos semeado. Ai daqueles que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e de decepções. Ai daqueles que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois terão que suportar mais privações do que gozos do que aí desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, pois não encontrarão quem os ajudem a carregar o fardo de suas misérias. Os espíritos foram bem diretos e retos, não deram curva aqui nessa resposta, como não dão em nenhuma delas. Mas o que a gente pensa? Olha só, vamos voltar aqui. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons superarem os maus. Quem são os espíritos que habitam a terra nesse momento? Somos nós. E aí, o que a gente tem feito? A gente quer ser feliz? A gente quer ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, vai? O que a gente tem feito para isso? Porque a gente já aprendeu aqui nesse livro também que a gente só sofre quando a gente se afasta das leis de Deus. Então, a gente já tem aqui, fórmula de bolo, um bolo trabalhoso, eu sei disso. Mas nós temos receita de bolo que o Cristo deixou, que os Espíritos trouxeram para nós. Consolador, prometido, promessa cumprida. Ou vocês acreditam mesmo que Cristo teria feito alguma promessa que ele não fosse cumprir? E aí, a partir de agora, gente, é olhar. Vamos dar um exemplo aqui, básico. Todo mundo antes de vir para cá, se arrumou, né? Tá todo mundo bonitinho aqui, eu estou olhando aqui de cima, todo mundo armado. Todo mundo se arrumou, vai? Chegar apresentável, né? Para a casa espírita, encontrar os irmãos. Penteou o cabelo, escovou o dente. Alguns tomaram banho, outros não sei. Mas estou olhando daqui, estou jogando. Quantas horas por dia a gente gasta com alimentação, com cuidados do corpo físico? Várias. Quantas horas por dia a gente gasta com esse autoconhecimento? Com esse crescer de verdade? A gente olha para o Cristo e busca chegar o mais perto possível, né? Porque a gente sabe que a gente ainda está um pouquinho distante do que Ele quer. Quantas vezes por dia a gente vira e fala assim: Senhor, o que queres que eu faça? De coração aberto para ouvir a resposta, para que a vida mostre o caminho. Esse é o caminho. A higienização dos nossos pensamentos. Lembra que eu falei assim, se a gente fizesse essa pergunta com o jornal ligado, né? A pergunta: algum dia o reino do bem poderá ter lugar na terra?
Jornal Ligado, a gente vai ficar... Sabe por quê? Desde que a gente acorda, todos os dias nós somos verdadeiramente bombardeados. Já repararam isso? No trabalho, dentro de casa, pelos vizinhos, na ida ao mercado, seja onde for, nós somos bombardeados por informações. Algumas nos trazem alegria, outras nos trazem revolta, outras nos trazem tristeza. Em que momento a gente filtra isso tudo? Ou a gente carrega? Que apego a gente tem. Nós somos apegados. Nós somos apegados demais. Aí, às vezes, a gente pega um sentimento desse que não é muito bacana e fica apegado com ele. Fica aqui, ó. Se a gente fosse um exemplo disso, dentro da psicologia, eles chamam de vitimismo. Aquela pessoa que ela é, né, ó vida, ó mundo, ó céus, ó universo. Ela sempre é o coitadinho do planeta. Será que a gente tem se colocado nessa situação? Porque nós não somos coitadinhos, nós somos filhos de Deus. Somos seres imortais, com potencial enorme de crescimento. Somos muito amados e cuidados. Então, a última coisa que a gente é nessa fila do pão é o coitadinho. Todos, porque todos nós temos uma importância sublime para Deus. E aí, quanto tempo a gente tem cuidado verdadeiramente de quem somos? Da matéria eu sei que a gente cuida, porque a gente precisa sair na rua. A gente tem leis também aqui embaixo, né? A gente não pode acordar e sair do jeito que acordou, porque vai ficar... Até pode, mas não recomendo. Nós temos, né, a política da boa vizinhança, como se comportar, mas verdadeiramente, quando está você e você... Olha, quer ver um filtro uma vez que me falaram? Falaram não, foi Joana de Ângeles que falou para Divaldo. Alguém já assistiu o filme de Divaldo aqui? Quem não assistiu, eu recomendo. É um filme muito bonito. E traz várias reflexões. Joana vira para ele em uma altura e fala assim, Divaldo reclamando, como todos nós fazemos, em muitas fases da nossa vida, momentos. Eu estava até brincando quando eu cheguei aqui, que ele falou, mulher só reclama. Eu falei, mas está no DNA de mulher reclamar, poxa. Divaldo reclamando, ele falando, poxa, como é que eu vou saber, como é que eu vou ter noção de que tipo de espírito está se aproximando de mim? A Joana vira e fala assim, os seus pensamentos, quais são? Porque eu posso estar te dando bom dia e falando assim, nossa, como é que teve coragem de vestir um negócio desse? Como é que teve não sei o quê? É o sapato, é o sapato. Se esse tipo de pensamento for o nosso, gente, sinto informar, não é espírito bom, não. É quem somos. Será? Aí a Joana fala para ele outra coisa, vira e fala assim, eles podem ser falados em voz alta? Não, né? Eu acabei de falar que a gente dá um bom dia pensando aqui, ó, julgando. Se não pode, se não forem para o bem, se não forem para crescer, se não forem... Divaldo, precisa mudar. Esses pensamentos vão bater. Estamos na Terra. Não somos perfeitos. A natureza não dá saltos. Mas a gente já sabe perceber, né? Opa, por que eu estou pensando nisso? Eu ainda tenho mais coisas para fazer, gente. Vamos pensar aqui no alto, vamos fazer outra coisa. Igual eu estava vindo, tossindo, pensando um monte de coisa. Ai, meu Deus, essa gripe, não sei o que. De repente falei, epa, deixa eu me harmonizar aqui. Eu tenho que mudar a vibração. E é rápido, mas a gente tem que fazer a nossa parte para crescer nesse reino do Cristo, que não é deste mundo. A gente tem que parar para olhar, ó, para si. Por isso que eu falo que ser espírita, às vezes, não é tão fácil, né? Porque aí a gente não pode mais botar a culpa no coleguinha. A gente não posso chegar aqui e falar assim, ela me olhou torto. Ela me olhou diferente. É por isso, peguei um negócio ruim aqui. Não, é você, amigo, é você. Esse olhar torto é teu. É você que está pensando demais sobre o seu próximo e não está olhando para você. Que cada um segundo as suas obras, nós somos herdeiros de nós mesmos. E está falando aqui, ó, o bem reinará na terra contra entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons superarem os maus. E aí a gente fala desse plano de regeneração, né? Que está querendo, ai, a gente está indo aí. Por que não se dá? Porque nós ainda não melhoramos. Olha, um tempo atrás chegou uma informação da espiritualidade que espíritos
de alta moralidade, estão para reencarnar. Olha só, muito amados, muito suporte. Está vindo irmãos nossos aí, ó, com missões para levar a gente para esse caminho maior. Eles não estão conseguindo chegar aqui. Eles não estão conseguindo reencarnar. Sabe por quê? Porque a gente não higieniza a terra mentalmente, moralmente falando. Eles pediram, né? Por favor, vocês podem, por favor, pelo menos ter o hábito da prece? Foi desse jeito, gente. Oração. Higienizar nossos pensamentos. Vamos olhar a vida ela é tão bonita. É um presente, né? A gente fala do presente que não... Por que o nome do agora é presente? Porque é um presente estar encarnado. Nós estamos crescendo. Nós estamos montando a nossa bagagem. Olha só, eu penso numa criança que vai para a escola e faz um trabalhinho. Já viu a alegria que a criança chega com esse trabalhinho em casa para mostrar para a mãe, para o pai, para a avó, para a família inteira? Quem chegar à visita, ela mostra. Não é assim? Nós estamos montando esse trabalhinho para apresentar. Do outro lado. Falar, olha só, eu já fiz um monte de coisa, ó. Olha que eu consegui fazer isso, fazer aquilo, já desenvolvi isso aqui. Não, isso aí não olha agora não. Mas vamos aqui. E é assim que a gente quer chegar do outro lado. Mas cabe a nós fazer. O trabalhinho foi feito pela criança. Cabe a cada um de nós fazer o nosso trabalhinho para apresentar, para retornar. E trabalhinho esse, que a nota de quem? Nossa, é exatamente isso, escola. Nós estamos apresentando trabalhos para crescer junto do Cristo, para voltar para casa. A gente vê nas obras de André Luiz, interessantíssimas, né? A gente vê vários exemplos sobre espíritos, e tem os completistas, né? Que a gente olha e fala assim, é aquele cidadão que desce com uma programação, olha só, e ele cumpre. Ele consegue cumprir aquela programação que foi dada a ele. Aí André Luiz também dá outra informação assim, são raros. Por que são raros? Se todos nós temos o mesmo potencial. Se todos nós, a gente vem com um ânimo danado para reencarnar. A gente pode olhar a vida, né, como... Imagina, a criança, quando ela está no início não, né? Porque quando ela vai para a escola, ela chora, não quer ficar. Mas vamos lá, quando ela já está numa série que ela está interessada, numa matéria, eu adorava ciências. Sempre fui da ciência, já vim por aí. E eu lembro que quando tinha aula de ciência, que eu tinha feira de ciências, eu ficava numa alegria, numa ansiedade para ir lá e executar o trabalho. É assim que a gente reencarna, com uma alegria, com uma vontade. Tanto que a gente aceita, ó, pai e mãe que foi inimigo, não é assim? Irmão que tu não resgata, mas você vem cheio de amor. E aí por que acontece nesse meio do caminho? A gente se distrai. A gente começa a dar... A gente está numa egrégora pesadinha aqui da Terra, né? A crosta terrestre, os espíritos já falam para a gente. Mas quem é que mora nela? Somos nós. Então não é um milagre que vai limpar, somos nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. A reforma é íntima, o processo é individual. Esses dias, eu sigo uma psiquiatra que eu adoro ela. E ela estava falando justamente, e ela é bem espiritualizada, e ela estava falando justamente sobre as programações mentais que a gente carrega. Gente, porque isso aqui é um organismo, tá? Mas, ó, o cérebro é uma máquina. Vamos botar que é um computador? É o nosso espírito que lança as informações e vai reprogramando esse cérebro para ele agir, mandar o comando para o corpo para reagir às coisas. Temos programações instaladas? Temos várias. Mas a gente está na era do quê? Da ressignificação, não é assim que a gente ouve falar na internet? Mas é isso mesmo, é reprogramar, ressignificar. E ela estava falando assim, a gente precisa entender, de uma vez por todas, psiquiatra falando, e é uma psiquiatra doutorada, conhecidíssima, tem livros best-seller e tudo. E ela estava falando assim, a gente tem que aprender a programar a nossa mente, o nosso cérebro. A gente precisa falar para ele todos os dias assim, olha, não importa o que aconteça, eu vou reagir com amor.
E ela falou que durante um tempo, isso leva tempo. A natureza não dá saltos. Mas ela falou que com a insistência, a gente mandando essa informação toda hora, não importa o que aconteça, eu vou reagir de forma amorosa. Não importa o que aconteça, eu vou reagir com amor. Não importa o que... Quando você não reage dentro daquele padrão que o seu cérebro está recebendo, você fala assim, não dá. Eu não estou mais programado para isso. E quem é que manda? Porque nós não somos esse cérebro. É o nosso espírito que manda essa informação. É o ser inteligente. Isso aqui é uma máquina. Tanto a gente carrega o cérebro, a gente põe ele no bolso e vai para a espiritualidade com aquele pedaço de... Não vai. Então, nós precisamos falar, o que eu preciso a partir de agora? Melhorar. Aonde que eu preciso melhorar? Gente, essas perguntas aqui são todas muitas de reforma íntima. Sabe por quê? Porque é como a gente se prepara para voltar para casa. O reino de Deus, de Cristo, de Deus, né? Cristo, Filho de Deus, iguais a nós, realmente não é deste mundo. E nós também não somos. Nós somos seres em viagem, seres em aprendizado. Nessa matéria densa que nos limita, mas que também nos ancora aonde temos que estar. Já pararam? Por que a gente tem que ficar nesse corpo físico? Que eu não ando, eu ando, não volito. Né? Eu quero ir na França, não vou. Tá, eu pego a internet hoje em dia, eu entro lá no Google Maps, né? Olho tudo. Mas eu não posso simplesmente parar igual o espírito consegue. Por que eu tenho que estar limitado? Porque, meu amor, será que você estaria no mesmo lugar que você precisa se aprimorar se você não fosse ancorado? Ou você estaria lá na França? Você precisa estar aqui. É aqui que é o teu convite ao trabalho agora. É nessa família que você nasceu ancorado. É nesse grupo familiar que você se encontra, no teu grupo de trabalho. A gente precisa entender que não há erros nos planos maiores. Quem erra somos nós. A gente tem mania de falar assim, porque Deus pune. Deus não pune ninguém. Só que tem leis. Tudo tem lei. A gente não tem lei aqui, mas leis tortas. Cada brecha, né, que a gente olha assim e fala, nossa, mas como é que conseguiu? Temos, mas as leis de Deus não têm brecha. Elas são exatas. E as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Então, é Deus que pune ou é a gente que infringe a lei e a consciência que tem a lei gravada fala assim, você vacilou aqui. Você... É isso. Não é Deus, não. Somos seres magnéticos, sabemos disso. A gente vai atrair, porque a gente começa a buscar o quê? Crescer. Aí a gente começa a atrair o quê? Ressarcimento. Ressarcir com a lei. Só que aí a gente fala que é pelo amor ou é pela dor. Essa frase também é famosa, né? É pela dor porque a gente ainda escolhe o caminho. Ó, essa parte aqui, o livro do Céu e Inferno foi inspirado nessa parte, do Livro dos Espíritos. E é um livro que particularmente eu gosto muito. É um livro que eu já tive a oportunidade de facilitar o estudo dele. E no livro do Céu e Inferno, ele tem um Código Penal da Vida Futura. Olha só, Código Penal é para quem anda certinho? Não, Código Penal é para quem está vacilando. Aí a gente vai ler aquilo ali, dá vontade de fechar e falar assim, não quero mais ver isso. Tá lá. Mas, Código Penal é só para quem ainda está no erro. A hora que você parar de errar, você se livra de um Código Penal. O que nós temos feito para olhar lá as questões e falar assim, não, isso aqui eu já posso passar direto. Como diz minha prima, né, ela fala que quando ela desencarnar, ela vai passar contente pelo céu dos bichos, porque ela adora bicho, né? Então, o que a gente está fazendo para passar contente por essas questões? Ou ficar presa nelas? Cabe a nós. Fácil não é para ninguém aqui, senão a gente não estava aqui dentro estudando. Senão a gente não estava buscando conhecimento. A gente já estaria aí cantando e sendo feliz, né? A visão da felicidade. Mas está na nossa mão chegar lá. E aí, é o que eu falo que é o desafio do espírita. Conhece-te a ti mesmo. Nós temos que fazer a caridade? Nós temos que fazer a caridade.
Mas qual a caridade que você tem feito consigo? Já se perguntaram isso? Hoje você foi caridoso com você? Hoje você foi benevolente com você? Você foi indulgente com você? Você se perdoou? Quantas vezes? Porque esse é o verdadeiro sentido da caridade, como entende Jesus. A caridade material, como a gente fala aqui na Terra, ela é urgente, indispensável. Porque, né? O corpo físico sente. A gente acabou de falar das limitações e do ancorar dentro de uma existência. Precisamos supri-las rápido, para ontem. Realmente. É necessário, é urgente. Quem tem fome tem pressa. Isso é muito sério. E a gente sabe que todo o trabalho que a gente faz em prol do próximo nos aproxima de Deus. Porque filhos de Deus. Se a gente cuida de um filho de Deus, você já viu o pai que onde você acolhe o filho dele não fica grato, não fica feliz, não fica contente? Imagina isso na dimensão divina, aonde é um amor que a gente ainda desconhece, de tão grande, tão perfeito, tão misericordioso. Então, a caridade moral é para ontem. A caridade material é para ontem, mas a moral também. Mas se você é fonte dessa caridade, bem, eu tenho 10 casacos, eu posso doar 1, 2, óbvio, eu tenho, né? Eu posso chegar lá, abrir meu armário, pegar um casaco e doar. Mas você pode ser indulgente? Você tem indulgência? Você tem perdão? É aí que a gente começa a entender o que o Cristo quer de nós. Você se ama? Amar ao próximo como? A si mesmo. Então, igual uma nota de R$100 que se alguém me pedir aqui eu não vou ter para tirar do bolso e dar, certas qualidades, certas virtudes eu também ainda não tenho. Mas o que eu vou ficar devendo ou eu vou correr atrás de suprir isso? Porque é muito bom quando a gente adquire isso. É muito bom quando a gente começa a crescer. É muito bom quando a gente é fonte para poder doar com verdade, com amor, com benevolência, com indulgência, com perdão. Somos seres imortais, meus irmãos. Nossa jornada ainda, vamos lá. Olha só, na Revista Espírita, fala que Cristo, a gente fala, né? Na escala de evolução dos espíritos, a gente vê os espíritos perfeitos, os puros perfeitos, a gente fala assim, é ali. É ali. Mas quando a gente vai vendo lá as qualidades onde a gente se enquadra, a gente fala, talvez é lá, não é ali. Mas aí, na Revista Espírita, eu acho que, gente, eu não guardo o número, tá? Mas tem essa informação falando sobre Cristo. Os espíritos trouxeram para Kardec a informação que ele está na última escala dos espíritos puros, crísticos. Nós ainda temos muito para andar. Mas aí, a pergunta é, eu vou continuar estacionado? Eu vou continuar acomodado? Eu vou continuar no feijão com arroz? Ou eu vou participar? Ou eu vou aprender a fazer? Porque senão a caridade é isso, é um belo banquete que você serve, mas que você não participa dele. A ideia é que nós participemos desse banquete. Porque Jesus, quando oferecia, ele era o primeiro a se servir de qualquer dos seus milagres. Entre aspas, que quando a gente vai estudar Gênesis, a gente vê que não é bem por aí. Mas ele era o primeiro porque ele era fonte, ele é fonte segura do que está ofertando. E esse é o caminho. Jesus, quando fala, ele fala assim, ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai. Tem gente que erra ainda esse versículo. Eu já errei muito, tá? Mas quando eu percebi essa nuance, faz toda a diferença. Porque senão ele fala, vai ao Pai, né? Você vai lá. Não, é vem, porque ele é exemplo, modelo e guia. Então, nós precisamos repetir ou tentar se aproximar dessa vida exemplar que Cristo teve. Em todos os sentidos. E, ó, Cristo foi rico. Gente, uma vez, olha, vou contar uma coisa para vocês. Expositor se expõe, né? Tem gente de exposição que fala, eu não gosto de me dar de exemplo. Eu me dou de exemplo porque é o que eu tenho para dar, gente. Então, vamos lá.
Eu tive que fazer, não consegui, tá? Já deixo de antemão, mas nada contra. Mas foi uma bobeira, olha só como a gente ainda é pequeno. Eu, no caso. Minha prima, estava grávida, da Ana Clara. Ana Clara agora já está com 7, 8 anos. E ela falou assim, prima, eu quero que você batize Ana Clara. Aí começou a saga do batismo de Ana Clara. E ela grávida ainda. Ah, mas eu nunca fui católica. E a igreja é católica. Então eu vou lá saber como é que tem. Ah, não, você não fez isso, você não fez aquilo, você tem que cumprir os cursos da igreja para você fazer. Até aí, ok. Não, tá. Quanto tempo? 1 ano. Ah, 1 ano passa rápido. Então você vai fazer aqui o cursinho, que é um combo. Literalmente, a gente era um combo, eu ia fazer vários cursinhos juntos para batizar Ana Clara. Aí eu já comecei assim, eu sou espírita. Isso não vai dar muito certo. Mas tá, por Ana Clara. Fui lá. Aí, estava tendo tudo muito bem, gente, muito bem. Até o dia que a professora, né, a facilitadora do curso, virou e falou que Jesus nasceu numa gruta. E eu falei que era estábulo. Aí começou o problema do catecumenato na minha vida. Que eu falei assim, olha, eu já entendi certas limitações que eu enxergo diferente, até aí ok. Mas, aqui, gente, a gruta para mim foi um punhal no meu coração. Como a gente é pequeno, não era para ter seguido? Não consegui. Estou contando para vocês como a gente é pequeno. Estou me dando de exemplo, a pequenez humana aqui. Inadmissível Jesus ter nascido na gruta. E eu estava lá. Aí, depois, quando eu parei anos depois para conversar sobre isso, falei, eu estava lá? Não estava. Então, com que pretensão a minha de querer discutir Jesus, o importante é que Jesus nasceu, ponto. Senão a gente também daqui a pouco vai entrar na máxima que Jesus não é do dia 25 de dezembro. Realmente a ciência aí já tem apontado outras coisas. Mas o importante é que Jesus veio. Que existe uma data para lembrar dele, aonde a gente... Natal é ou não é diferenciado? Perto do Natal. A gente se sente mais amoroso, a gente perdoa, a gente abraça, a gente acolhe. Então, olha só, se for para a gente pensar que Jesus não veio dia 25 e olhar todo dia como se fosse Natal, ótimo. Mas se for só para fazer igual eu fiz, não vai por aí não. Que eu me arrependo hoje em dia, eu não batizei Ana Clara. Olha só. Falei, Daiana, não dá. E minha prima estava comigo nesse curso. Ela falou, Monique, tá. Ela me entendeu. Ela foi muito melhor do que eu. Né? Deixei de batizar Ana Clara. Tudo bem que a Ana Clara continua sendo como se fosse minha filha, minha prima, de qualquer jeito. Mas eu estou falando das pequenez humanas, da pequeneza que nós temos. É isso que a gente não pode mais carregar. Picuinha. Que isso é picuinha. Tem outro nome, não. Olha só. Quem me deixou de ganhar? Eu. Ponto final. Por causa de algo bobo demais. Hoje em dia, agora, quando eu olho para trás e vejo, eu falo, meu Deus, que vergonha. Estou contando para vocês, porque é isso aqui. É isso aqui que nós temos, entendeu? É isso aqui que vocês conhecem. Agora, graças a Deus, de lá para cá, gente, eu já passo por cima da gruta. Porque é assim que nós temos que ir. É passar por cima dessas coisas pequenas. É o vizinho da música dele, alta, né? Que às vezes a gente fala assim, oh, meu Deus, manda um raio, queima o som desse homem. Não, você tem que virar e falar assim, oh, meu Deus, por que eu não ponho um fone de ouvido e vou ouvir minha música aqui na paz de Jesus? Eu vou fazer? Eu falo, então, eu não tenho nada para fazer na rua, não? Eu não tinha que visitar fulano? O que eu posso fazer de bom para mudar? Porque se eu ficar aqui, eu já vi que eu fico, né, chateada. Então, o que eu posso fazer? E numa dessa, você lembra, às vezes, de visitar um amigo, uma amiga, ou de ir para algum curso, algum trabalho, e você chega lá, a pessoa fala assim, nossa, eu estava precisando tanto conversar com alguém. Aí você fala assim, não entendi. Eu tinha realmente que me movimentar. Esses são os convites da vida. Eu estou dando exemplos bem bobos aqui. Porque existem exemplos bem maiores, né? Mas aí são individuais. E eu não estou querendo entrar nesse terreno. Só que todo mundo sabe aonde o calo aperta. Sabe. Todo mundo sabe o que já tem para dar. E aquilo que falta, que é a escassez em nós. E agora esquece a matéria, eu estou falando do campo dos sentimentos mesmo. Que é desse mundo, desse reino que não é desse mundo. Mãos à obra, gente. Vamos trabalhar.
Vamos crescer com Cristo. Vamos programar a nossa mente para reagir amorosamente, para reagir com amor. Todo dia de manhã, todo dia à noite, todo dia à tarde, se for preciso. Mas vamos dar o melhor. E aí a gente, quando fala em dar o melhor, a gente sempre lembra de alguém, de um desafeto, não é assim? Como é que eu vou dar o melhor para fulano? Vai. Sabe por quê? Às vezes fulano tem sede justamente disso. Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu bem pessoal. Eu estava tendo um problema. Trabalho é ótimo, né? Trabalho é um desafio, igual família. Com uma pessoa. E eu virei e falei assim, meu Deus do céu, não sei nem como surgiu isso. Juro para vocês, eu realmente não sei como se deu. Mas eu sei que se deu e estava um ambiente pesado. Umas implicâncias bobas, sabe? Umas coisas assim. E aí eu parei para orar por essa pessoa. Porque antes eu estava orando só por mim. Eu estava orando para me dar paciência, para eu tivesse resignação, para que eu falei, opa, eu nada, é todo. E passei a orar pelo setor inteiro. Todo dia. Falar para vocês que melhorou consideravelmente. A coisa se dissolveu como se deu. Porque nós somos seres solidários. Nós nascemos, né, nessa rede, mas tem que partir da gente. Antes, quando eu estava pedindo só por mim, eu estava agindo de uma certa forma um pouco egoísta, né? Só estava pensando em mim, no meu bem-estar, que as coisas melhorassem para mim. Quando eu pedi passar para melhorar para todo mundo, a coisa realmente melhorou. Talvez a espiritualidade estivesse esperando só eu ter para me ajudar. Mas, tipo assim, tu ainda não entendeu. Vai lá, mais um mês aí para tu entender. E é isso que a vida faz com a gente. Ela dá provas, ela dá situações. Mas quantas vezes nós vamos escolher ser felizes? E ser feliz, não existe felicidade longe do amor. Existe ilusão. 15 minutos dali de alegria. Essa alegria de 15 minutos não é essa mais que suprime a nossa alma. Nós estamos falando do amor, da fraternidade, do crescer e principalmente da caridade para si mesmo. Que essa comece como uma verdadeira fonte de bênçãos divinas na nossa vida. Porque quando a gente se ama, quando a gente se respeita, quando a gente se perdoa, quando a gente é benevolente conosco e indulgente, porque até que indulgente a gente até consegue ser mais, a gente tira mais de letra do que as outras, né, conosco. Tanto que Cristo põe com as imperfeições alheias, né, nessa parte. Mas quando nós conseguimos ser fonte, as coisas se dão com muito mais espontaneidade. Tem uma frase de Emmanuel, e essa frase eu vou deixar aqui para terminar, que eu já vi que meu tempo está acabando aqui, gente. Emmanuel tem uma frase que eu acho magnífica, que ele fala assim, a disciplina antecede a espontaneidade. Todo mundo começa algo com disciplina. Já repararam? Você começa um aprendizado quando você vai para a escola, o beabá, o ABC, contas, cálculos, tudo é como? Disciplina. O professor pega, põe o deverzinho, né, na frente e vai lá, conta. E você, conta, Aí daqui a pouco você vai, 1, 2, 3, aí tá, começa na disciplina. Força. Daqui a pouco aquilo é espontâneo, você já não precisa mais usar os seus dedos para contar. O ganho moral é igual. Todo aprendizado é igual. Então, aonde a gente ainda não consegue ser espontâneo, porque todo mundo já tem coisas para dar de forma espontânea. Gente, também não somos tão pequenos assim, já estamos na era da inteligência, já estamos caminhando para a regeneração. Mas o que não for, que a gente busque ferramentas para começar com disciplina, para que em breve nós possamos ter a felicidade de olhar para nós mesmos, não precisa nem anunciar para o mundo, não. Se quiser anunciar também, pode falar comigo, que eu vou ficar feliz em saber. Qualquer ganho precisa ser alegre, precisa ser recompensador, mas principalmente que nós possamos olhar no espelho como figura de olhar para nós mesmos, nesse caso, e falar assim, eu consegui melhorar aqui, eu estou mais perto do Cristo, eu estou crescendo com Jesus. E que Deus abençoe a nossa manhã, o nosso sábado. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos a Monique pelo estudo que ela trouxe para nós e vamos passar a segunda parte do nosso trabalho, que é dedicado ao passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos, vamos ficar em prece. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor, que possam os mentores estarem junto dos médiuns, nos transmitindo fluidos de paz, de saúde física, de saúde emocional. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora do passe. Graças a Deus. Que a doce e serena paz do nosso Mestre querido Jesus possa envolver a cada um de nós aqui presente nesse momento do passe e que os benfeitores queridos possam nos ajudar nas reflexões, na percepção da passagem do Evangelho no dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo que fala de muitos os chamados e poucos os escolhidos. Estamos vendo a parábola do banquete de núpcias. E aí é muito importante a gente lembrar que a parábola é uma forma didática de Jesus para nos ensinar conteúdos espirituais, dentro de uma visão ainda muito materializada. E na época de Jesus, o povo se encontrava ainda mais naquele momento de infância espiritual. Então, é importante que a gente faça a análise da parábola, extraindo a verdadeira essência daquilo que Jesus está querendo trazer para nós. Nessa parábola, nós vamos ver ali Jesus comparando o reino dos céus a um banquete de núpcias. E a gente vai ver ali condutas, figuras ali muito enérgicas, muito duras, de um rei que convida as pessoas para um banquete de núpcias. E, na medida que essas pessoas vão se recusando, não vão aceitando esse convite, ele tendo uma reação muito enérgica com esses convidados. E a gente precisa entender melhor qual é a verdadeira essência, porque se Deus é pura bondade, ele jamais agiria assim conosco. Mas para aquele povo, naquela época, aquilo fazia sentido. Poderia ser melhor compreendido trazendo esse tipo de imagem. Então, por que Jesus compara o reino dos céus a um banquete de núpcias? O banquete de núpcias é uma comemoração, é a alegria, é a felicidade de estar comemorando ali a união do filho, o casamento do filho com a lei de Deus. Nós já entendemos que nós somos espíritos que nos desviamos, nos afastamos da lei natural, da lei de amor, e por isso estamos vivenciando tantas situações de dores, de sofrimentos, mas também já desenvolvemos a nossa intelectualidade e hoje somos capazes, junto com o Consolador Prometido, que é a doutrina, explicando para nós o Evangelho de Jesus, esmiuçando, a gente vai conseguindo, através desse aprendizado e desse entendimento, fazer esse caminho de volta. E aí é essa união, é esse casamento que vai ser muito comemorado. Um exemplo muito simples disso é quando nós temos uma dificuldade, que sabemos que aquela imperfeição nossa está na contramão daquilo que nós já aprendemos, que é o certo, e aí a gente se esforça, no início pela disciplina, como falou a companheira, e na nossa insistência e determinação, nesse autoconhecimento, quando a gente consegue superar aquela imperfeição, essa é uma felicidade muito grande. A própria ciência já diz que a gente experimenta essa sensação de felicidade quando superamos algo, essa experiência de felicidade ela é muito maior do que quando nós temos alguma conquista material. Então, nessa passagem, Jesus diz que o rei manda os seus servidores e buscar os primeiros convidados.
naquela época, o povo hebreu, porque o povo hebreu já tinha a ideia de um Deus único, enquanto que os outros povos, ainda politeístas, acreditavam na figura de muitos deuses, ainda estavam com mais dificuldade de aceitar a palavra. Mas o povo hebreu também compreendeu, distorceu a mensagem do Senhor, na medida que entendeu aquela terra prometida como um domínio sobre os outros povos. A terra no sentido de um domínio territorial. E aí o rei diz, vai buscar outros, vão buscar todos que estão pelo caminho. Vamos trazer essa passagem para os dias atuais. Todos nós somos chamados a esse banquete todos os dias, porque Jesus, como esse Espírito Crisco, como esse terapeuta, esse médico de nossas almas, como esse professor, esse educador, ele conhece exatamente as nossas necessidades e nos envia todos os dias os recursos para que a gente possa aceitar o chamado. Mas por que são poucos os escolhidos? Quem são os escolhidos? São aqueles que têm preferência? Não. Os escolhidos são aqueles que já desenvolveram a sensibilidade, já estão percebendo o chamado. Então, essa imagem que a companheira trouxe hoje para a gente no início, quantas vezes a gente chega no ambiente, a gente pode chegar aqui e ter um banquete de recursos para atender, para aliviar as nossas dores, para esclarecer as nossas dúvidas, para pacificar aquele sentimento que, às vezes, eu estou ali num conflito íntimo, pode ser um sentimento de irritabilidade, de mágoa, pode ser de culpa, de algo que eu estou com muita dificuldade de me perdoar. E aí aqui a gente tem um banquete de recursos, essa espiritualidade preparando fluidicamente todo esse ambiente, para que a gente possa encontrar um caminho, uma solução, ter uma percepção, uma ideia, um alívio. Mas, às vezes, mesmo sendo chamados, nós não nos colocamos na condição de escolhidos, porque nós ainda não estamos nos escolhendo dentro dessa oportunidade que nos está sendo oferecida. E ele diz na parábola que muitos convidados perderam a oportunidade porque se distraíram com os campos, com os negócios. Ou seja, somos nós, às vezes, valorizando muito mais a vida material e esquecendo de perceber, né, a conquista espiritual que nós viemos realizar na presente reencarnação. Então, como é importante a gente tirar horas do nosso dia de uma forma disciplinada, para nos dedicarmos a essa aproximação, essa reconexão com o amor de Jesus, com esses espíritos guias que estão aqui nos tutelando, nos acompanhando, com tanta amorosidade. E, às vezes, a gente se sente tão desamparado, a gente se sente numa profunda solidão, e tem aqui alguém tão querido ao meu lado, me abraçando, me apoiando, e eu não me coloco nessa condição de ser o escolhido, de desenvolver essa sensibilidade. Ah, mas é difícil? Mas algo só é difícil porque a gente ainda não sabe fazer. Na medida que a gente se coloca na condição de que eu quero aprender e eu vou fazer, eu vou desenvolver essa sensibilidade, é certo que essa sensibilidade vai cada vez mais se abrir. Então, que a gente possa despertar a confiança em nós, na nossa capacidade de exercitar essa busca pelas conquistas espirituais, que a gente possa exercitar a nossa confiança nesses guias que nos acompanham, esses mentores, esses espíritos familiares, queridos, mas que a gente possa despertar e desenvolver, acima de tudo, a confiança no nosso Mestre querido, que prometeu que nenhuma das suas ovelhas ficaria perdida ou abandonada. Então, Ele está nos chamando para esse banquete todos os dias, está nos convidando para esse casamento, para que a gente possa se unir novamente à nossa verdadeira essência, que é espiritual, que é divina, e que possamos cada vez mais compreender essa lei natural, porque quando estamos no fluxo da lei,
A tendência é que a gente sofra cada vez menos e que a gente possa cada vez mais perceber essa felicidade que esse festim das bodas representa para nós. Então, que nós possamos hoje sair daqui um pouco mais reflexivos, levando conosco essa mensagem, levando conosco essas vibrações, e que possamos ter um dia de muita paz, graças a Deus. Antes da prece final, nós vamos fazer a leitura da mensagem do plano espiritual desta semana. Que o amor único de Deus inspire a todos para o bem. Jesus, Mestre amado, poderoso e bom para com todos, mas principalmente com aqueles que seriamente se envolvem no progresso da humanidade através da força que vem de dentro do coração, que é o amor. Hoje o mundo está voltado para as dores, para as destruições, a grande necessidade de trabalho, de saúde, de decisões de vida e de ordem. Os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidir e atender a essas necessidades o fazem de um jeito objetivo e, às vezes, não se dão conta que usam suas qualidades, seu caráter, para formar objetivos de vida e fugir das dores e do sofrimento. Mas, quando pensarem em nome do Mestre Jesus, passarão então a agir de outro jeito, uma vez que, atendendo a todas essas necessidades, terão soluções onde os valores do Espírito serão levados em conta. Não se trata de decidir, de uma palavra apenas, e sim passar por uma luta e vencê-la. Falamos que tendes de vencer a luta no intuito de se prepararem para outras que virão, mas que sejam considerados os sentimentos que cada um tem e seu jeito de expressá-los. Saibam, quando tiverem sentimentos claros e compreensíveis pelo nosso querido Jesus, na busca de soluções para as dificuldades alheias, fazendo tudo pelo próximo, de modo a não o atrapalharem, o inverso se dará quando agirem apenas para satisfazerem o ego do ponto de vista dos homens encarnados, trabalhando no sentido de se favorecerem e ganharem. Já com o Mestre Jesus, controlam as questões, proveitos e favorecimentos e levarão em consideração que podem causar danos morais ou mentais em alguém. Quando todos estiverem agindo em nome de Jesus, tudo passará a ser direcionado com sentimento de amor. Segundo essa analogia, é que se devem levar em conta o próximo, e quando assim o fizerem, poderão dizer que são cristãos, e então atingirão um grau em que não mais se permitirão agir sem os ensinamentos do Cristo, sem os resultados morais e espirituais dos que o fazem. Por isso viemos várias vezes dizer a vocês: caminhem, trabalhem, busquem resolver tudo que estiver ao alcance de todos vocês. E com Jesus avultamos, desde que não constranja o próximo. Assim, meus irmãos, que começarão a ser bons cristãos. O Cristo, quantos exemplos nos trouxe em tantos aspectos de vida, de humanidade. Ele nos mostrou como devemos ser. Pôde nos dizer que prestemos atenção à nossa postura, porque nós já conhecemos o seu jeito, o seu pensamento. Somos designados por ele e temos o dever de desenvolver bons sentimentos de um modo geral dentro de todos nós, encarnados e desencarnados. Para chegarmos a esse grau, somente os séculos nos darão a percepção das necessidades de todos, percepção de valores morais. Falamos, só o Cristo pode ensinar, pode cobrar. Se esforcem para conviver com esse espírito de tão grande aprendizado moral e intelectual que nenhum de nós, encarnados e desencarnados, temos ideia do quão grande é o seu amor, de quão grande é a sua bondade. Dito isso, imaginemos tamanha é sua moral, o seu intelecto, vide ser o filho maior do Pai. E então, todos seguindo descobrirão como agir diante da vida, das dores, do mundo avassalador que os cercam.
que Ele, o Mestre Jesus, oriente e abençoe a todos e indique sempre o caminho que devam seguir. Em nome de Deus, Pai, hoje e sempre, um trabalhador da casa. É assim, Senhor Jesus, agora todos nós, beneficiados pelo Teu Evangelho, pelos Teus ensinamentos, pelos ensinamentos dos Espíritos queridos que compõem a nossa doutrina espírita, muito agradecidos estamos, Senhor. E te pedimos as Tuas bênçãos para cada um de nós, para que tenhamos força e coragem de irmos nos melhorando, aprimorando cada vez mais os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, para nos aproximarmos cada vez mais e mais de Ti. É em Teu nome, Jesus, em nome dos Espíritos queridos que trabalham aqui no nosso SEAP, na nossa casa de amor, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa reunião de estudos e passes na manhã de hoje. Graças a Deus.